Estamos ao vivo, boa noite. Hoje, dia 9 de novembro de 2020, são 9h08, chegamos aí com 8 minutos de atraso, mas no horário brasileiro estamos pontualmente às 9 da noite, e estamos aqui hoje com Marcel Van Hatten, nosso deputado federal, Giuseppe Riesgo e Fábio Osterman, nossos deputados estaduais, mais uma live do time de parlamentares do Partido Novo no Rio Grande do Sul. Eu, para quem não me conhece, Felipe Camozato, vereador do Novo em Porto Alegre, e como vocês podem ver aqui do meu lado, candidato à reeleição de vereador, já que só eu aqui estou disputando voto, os demais aí tem 2 anos até a próxima eleição. Em todo caso, trataremos hoje aqui nessa live do cenário para as eleições municipais de Porto Alegre. E a perspectiva de uma Manuela de segundo turno, tivemos a notícia hoje de uma impugnação de uma das chapas, falaremos sobre isso e muito mais, inclusive também sobre propensões de voto de cada um de nós, mandatários do Novo, e nesse caso, cada um vai poder expressar essas opiniões sobre as plataformas, já que o Novo, desde o início do processo eleitoral de 2020, tem pautado a eleição do Executivo, apresentando suas ideias, sua visão de cidade, se reunindo com candidatos à Prefeitura de Porto Alegre para ver quanto que eles concordam ou não concordam com essas ideias, como uma forma de influenciar no processo, já que o Novo tem, sim, uma responsabilidade para com a cidade e o seu eleitor. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para que cada um se apresente aí, possa dar seu boa noite. Então, começando pelo nosso deputado federal, Marcel. Está no mudo. Boa noite a todos que estão acompanhando. Eu tinha esquecido de desligar o microfone, pegadinha. Mas está sendo transmitido também pelo Instagram, para quem não está entendendo direito o que está acontecendo na minha página no Instagram. Estou aqui, minha mão aqui. Estou passando pela minha página também essa interação nossa dos 4 mandatários do Rio Grande do Sul, parlamentares do Novo. Afinal de contas, as eleições de Porto Alegre são muito importantes para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, e, obviamente, nós não queremos que o pior possa acontecer, que a Manuela seja eleita, nem que Marquesan, dispute com ela no segundo turno. Acho muito importante a gente falar um pouco mais sobre os porquês disso. Então, boa noite a todos, boa noite, Giuseppe, Fábio e também Camozato. Bora lá, que faltam poucos dias até o derradeiro dia dessa campanha eleitoral no primeiro turno, que é domingo. Legal, vamos seguir com o Fábio Osterman por ordem de idade aí da bancada estadual. Por ordem de idade, então eu sou o decano dessa bancada. Muito boa noite a todos aí que nos acompanham nessa noite e que estão, assim como nós, preocupados com essas eleições, né? Sei que tem muita gente de outras cidades acompanhando essa nossa live também. A gente, por uma questão temática aqui, a gente vai se ater mais a Porto Alegre, mas eu queria aproveitar para reforçar a importância do pessoal que tem o alinhamento às nossas ideias, Brasil afora, de votarem nos candidatos a vereador e a prefeito do Novo. São poucas cidades, infelizmente, onde a gente tem candidatos a prefeito do Novo, mas mesmo nas cidades onde não tem candidato a prefeito, como é o caso de Porto Alegre, é importantíssimo que a gente conte com o apoio de vocês nos candidatos a vereador do Novo, porque termos bancadas expressivas e sólidas nas câmaras de vereadores é o que vai garantir, inclusive, que prefeitos não alinhados tenham dificuldades no seu caminho de destruir a riqueza, de atrapalhar a vida das pessoas nas nossas cidades, como é o caso em Porto Alegre, né, onde a gente não tem candidato a prefeito, mas estamos aí nessa reta final, dando todo o fôlego para ajudar a nossa bancada de vereadores, aí liderada pelo Camozato, que está fazendo uma baita campanha, apesar dos percalços, né, Camozato? Sofreu um assalto no comitê aí essa semana, infelizmente. É da vida, né? É por essas e outras que a gente precisa melhorar a nossa cidade, para acabar com esse tipo de situação e para que a gente possa realmente viver numa cidade segura, próspera e livre. Vamos embora. Vai lá, seu Giuseppe Riesgo. Bom, boa noite a todos aqueles que nos assistem. Já tem vários comentários aqui, obrigado pessoal que está interagindo. A gente não vai conseguir ler todos, por óbvio, mas vamos certamente comentar um pouco sobre o que o público está dizendo. Eu sou, acho que o único aqui que de longe de Porto Alegre, né? Eu tenho base eleitoral e residencial em Santa Maria, então a eleição de Porto Alegre é algo que eu mais assisto de longe, dou os meus pitacos, mas certamente, como o próprio Marcel disse, é importante para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, inclusive, o que acontece na eleição de Porto Alegre, e ao meu ver, certamente nós estamos passando por um momento difícil e um momento de risco.
nós corremos o risco de ter uma candidata, e a gente sabe muito bem a dificuldade que seria ter uma candidata comunista como prefeita dessa cidade tão importante para o Estado e para o Brasil. Então, a minha preocupação maior aqui é evitar o mal maior, que seria uma eleição da Manuela Dávila. Eu não consigo imaginar o quão ruim seria para a cidade de Porto Alegre isso, e eu acompanho aí um pouco mais de longe, mas vamos comentar sobre todo o cenário eleitoral aí da cidade, e certamente essas três feras que estão aí comigo sabem muito bem os cenários e tudo aquilo que pode acontecer ou não pode acontecer, o que se espera para essa eleição, e eu vou tentar participar aí com a minha visão mais do interior aí, mas que certamente para evitar o pior, que seria uma prefeitura na mão da Manuela Dávila e do PT, que a gente não pode esquecer que eles estão juntos, né? A Manuela é a candidata da majoritária e o vice-candidato é do PT, então um risco bem grande do PT voltar ao poder aí em Porto Alegre. Perfeito, Giuseppe. Inclusive, isso foi alvo de denúncia. Eu denunciei a chapa da Manuela e Rossetto justamente por não estarem respeitando a proporção de tamanho nos anúncios publicitários de campanha, de 30%, a proporção do tamanho do prefeito e do vice tem que ser, né? E a gente verificou aí que estava 18 vezes menor o nome do Miguel Rossetto em alguns materiais de campanha da Manuela. Fizemos a denúncia, a defesa da Manuela apresentou uma orientação para a sua equipe de comunicação para ajustar os materiais, portanto, admitiram um erro, mas ainda assim o juiz indeferiu a liminar que pediu o recolhimento dos materiais, que seria o correto, já que lá em São Paulo, Celso Russomano também cometeu essa irregularidade e teve liminar concedida aí por parte do advogado Arthur Duval, candidato a prefeito de lá, para recolhimento dos materiais. Mas vamos entrar na primeira pauta aqui. Na primeira pauta, até muita gente perguntou ali por que o Novo não teve candidato a prefeito. Essa não seria exatamente a primeira pauta, mas já faço questão de falar enquanto vereador aqui de Porto Alegre. Nós queríamos muito ter candidato a prefeito, falamos com diversas pessoas, tivemos inscritos no processo seletivo, mas, como todos sabem, não é fácil administrar uma cidade, ainda mais para um partido que é novo e tem apenas um mandatário na Câmara, se torna ainda mais desafiador. Haja visto o trabalho que o Zema está tendo em Minas Gerais, né, com uma bancada pequena ainda de deputados do Novo, o desafio se torna ainda maior. Então, nós não conseguimos ter um candidato a prefeito, infelizmente, foi muito difícil conseguir achar algum nome que não apenas tivesse a qualificação e experiência, mas também a disponibilidade para o pleito, e isso passa necessariamente por crescermos, não só em número de filiados, como em termos de uma bancada mais numerosa na Câmara Municipal, e com isso encorajarmos ainda mais pessoas a virem para a política, a participarem da política, como nós fizemos, né? Optamos por sair aí de cada um das suas vidas profissionais para entrar hoje, sermos mandatários do Novo, fazer com que outras pessoas aí admiradas nos seus meios possam fazer esse mesmo caminho. Então, para todos vocês que desejavam ver o Novo nessa eleição, fica um reforço aí da importância de ser filiado, da importância de ser um apoiador, né, da importância de se candidatar e encorajar os amigos, aí, pessoas competentes a se candidatarem para que a gente possa dar o exemplo e atrair mais pessoas. Mas a primeira pauta é a notícia que nós tivemos hoje, por 6-0 no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. André Cecchini, vice da chapa de José Fortunati, teve indeferida a sua candidatura a vice, o que levará, ao que tudo indica, a uma derrubada da chapa de Fortunati e André Cecchini, que poderá constar na urna, mas que não terá votos válidos, portanto serão votos nulos para todos aqueles que votarem no Fortunati. A gente ainda não sabe o que está acontecendo de bastidores, uma possível renúncia do Fortunati à candidatura ou algum outro movimento, mas essa é a notícia, eu vou passar a bola aqui para que possamos comentar. Pois é. Opa, Marcelo. Deixa eu só aproveitar o gancho também que o Camozzato deixou sobre candidaturas em Porto Alegre, processo seletivo do Novo. Acho que é importante a gente falar porque o Novo é tão inovador nesse ponto. O Novo faz processo seletivo para quem quer se candidatar a qualquer cargo, seja para vereador, para vice-prefeito, para prefeito. Eu acabei de voltar de Santa Cruz do Sul, eu estou olhando espelhado aqui, inclusive eu estive lá na candidatura do Carlos Eurico hoje o dia todo, que é o nosso candidato a prefeito, em Santa Cruz do Sul. Nós temos 3 candidatos a prefeito no Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, com Carlos Eurico e o vice Pigolin, o Camilo Bórnia e o Manfroy lá em Canoas, tá aí o José fazendo a devida propaganda, e a gente tem o Slaviero, né, como candidato. Pior que a gente não combinou, mas olha só. Tá aí. Slaviero e Bernardo Matias. A gente não combinou aí. E o Camozzato é o nosso líder da Câmara de Vereadores em Porto Alegre. E eu estive hoje o dia todo em Santa Cruz do Sul, só para vocês terem uma ideia, só em Santa Cruz do Sul,
né? Claro, além do candidato a prefeito e do vice, o nosso candidato a prefeito lá, como nos outros municípios, tem grande chance. Ele está indo bem nas pesquisas, tem um debate na quinta-feira, acho que vai crescer muito, tem muita chance de levar a eleição lá. Eu estou muito contente em ver isso acontecer em Santa Cruz do Sul, como também nos outros municípios, né? Mas, além do candidato a prefeito, e quem é de Santa Cruz do Sul, já peço, faça a campanha e divulgue o nosso candidato a prefeito, Carlos Eurico, nós temos 9 candidatos a vereador. Nós poderíamos ter mais? Sim, o Novo teria mais, não fosse o processo seletivo. Infelizmente, né, ou felizmente, reprova candidatos que não estão qualificados ou não estão ainda preparados para ser vereador. São 258 candidatos na cidade de Santa Cruz do Sul para apenas 17 vagas na Câmara de Vereadores. Então, vocês imaginam a concorrência? Isso acontece porque a maioria dos partidos não tem processo seletivo, colocam qualquer um para dentro, claro que tem exceções, mas qualquer um para dentro que tem alguma popularidade, alguma relevância, ou até sem relevância nenhuma, mas só para fechar cotas, para fechar o número de candidatos que eles precisam para ter o quociente eleitoral, colocam no partido e depois concorrem. Por isso a qualidade da nossa política também, lamentavelmente, é tão baixa. No Novo é diferente, tem processo seletivo, tem que passar por prova, por entrevista, né, fazer apresentação de projeto de campanha, enfim. E por isso, em Santa Cruz do Sul, tem 9 candidatos, mas todos muito qualificados, todas pessoas, como em Caxias do Sul, também em Canoas, e claro, em Porto Alegre, candidatos que estão preparados, como o Camusato estava preparado quando concorreu na última eleição, passou para o processo seletivo, foi aprovado e hoje é um vereador de destaque na capital, é o melhor vereador de Porto Alegre, né? Então, por isso, o Novo ele foca no processo seletivo e em Porto Alegre, lamentavelmente, ninguém chegou à fase final do processo seletivo para ser aprovado como candidato novo. Eu lamento muito, gostaria de votar em Porto Alegre no candidato novo, não é o caso. Passando para a pauta Fortunati, então, é uma preocupação principalmente para o próprio candidato Fortunati, é claro, né, pelo que a gente percebeu das orientações de advogados eleitorais respeitados, inclusive Antônio Augusto Maier dos Santos, que não está como eleitoralista, né, advogado eleitoral de nenhum dos candidatos, o que dá a ele ainda mais isenção, e é uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente, reconheço a reputação profissional, inclusive Camusato, Fábio José, foi o Antônio Augusto que fez um parecer, né, garantindo que eu pudesse ser candidato à presidência da Câmara pelo Novo no ano passado, um parecer muito bem fundamentado na própria Constituição, e ele disse que se ele fosse advogado Fortunati, ele já teria dito lá atrás, no momento que surgiu a dúvida sobre o vice, e quando ele ainda podia trocar de vice, que era antes de 20 dias até o prazo final da eleição, que ele teria ordenado ao candidato, né, que trocasse o vice. Não foi feito em tempo hábil, me parece que a jurisprudência é bastante clara, né? Eu não sou advogado, não sou da área do direito, mas pelo que eu me informei até aqui, de que realmente não vai ter saída Fortunati, vai ter muita dificuldade de reverter no TSE, até porque já levou um 6-0 agora no TRE, quanto ao vice-prefeito, e me parece que no dia 15, se o nome dele estiver na urna, os seus votos não serão validados no escrutínio. Então, é uma situação muito delicada, o candidato, porque passa o candidato José Fortunati, e obviamente que aqueles que tendiam a votar nele vão ter de procurar nos próximos dias uma alternativa. Pois é, Marcel, é uma situação preocupante realmente essa, dado o fato de que o que deve acontecer mesmo é a confirmação da anulação da candidatura, e as pessoas que votarem nele, se ele mantiver a candidatura, vão ter seu voto jogado fora, né? Isso pode ser um favor que ele venha a fazer a uma Manuela, por exemplo, ao facilitar que ela chegue a pelo menos 50% mais um dos votos válidos no dia 15 de novembro, que é uma possibilidade real. A Manuela está com uma campanha realmente muito forte, cidade afora. A gente achava que no início seria um fenômeno passageiro, como foi, por exemplo, a Luciana Genro em 2016, mas a Manuela é a prioridade da esquerda nacional, dada, enfim, a possibilidade real de ganhar numa grande capital. É a única capital brasileira em que PT e PCdoB têm uma chance real de ganhar, é Porto Alegre. E espero que o Fortunati decida nos próximos dias um encaminhamento no sentido de, eventualmente, até renunciar a essa candidatura e declarar apoio
algum dos outros candidatos, porque nesse atual circunstância, o que ele vai fazer na prática é levar pessoas ao erro e ter seus votos anulados, né? Então, uma situação que vai acabar, inclusive, desqualificando a corrida eleitoral, que vai ser uma corrida eleitoral tão importante. Uma coisa... E deixa eu acrescentar uma outra coisa, acrescentar. Não, eu só ia comentar sobre esses 50% que o Marcel comentou. Está correndo uma denúncia também do Marquesan de compra de votos através dos kits bebês, né, em que foi aí flagrado alguns materiais de campanha sendo entregues junto com cestas básicas, de kits, né, para bebês mesmo, né, essa denúncia, que pode custar também a cassação de uma chapa, pode vir a resultar em mais anulações de votos, e por isso se forma uma maioria de 50% mais um, que poderia conceder uma vitória de primeiro turno para a Manuela, numa circunstância em que Fortunati e Marquesan têm seus votos anulados na urna. Então, a gente está diante de um cenário muito curioso, muito até anormal, né, de véspera de pleito eleitoral. Mas passo a palavra aí, José, desculpa a interrupção. O que eu ia dizer é que a campanha da Manuela, ela, infelizmente, é uma campanha que se demonstrou estável, pelo menos nas pesquisas. Ela tem, inclusive, crescido. A gente imaginava, né, Fábio, que ao longo do tempo ela fosse caindo, como aconteceu com a Luciana Genro e como acontece toda a eleição de prefeito lá em São Paulo com o Russomano, por exemplo, que ele sempre aparece em primeiro nas pesquisas e vai caindo ao longo do processo. Só que a Manuela se manteve estável, ainda mais uma campanha, eu acabei de buscar aqui no Divulga Cândido o valor declarado, uma campanha de 3 milhões e 150 mil reais, uma campanha muito bem, com muito recurso, né, com muito dinheiro para gastar, e a gente só passar em Porto Alegre, a gente vê a presença dessa candidata, que ao meu ver, é a pior candidata, disparado entre todos, assim. E isso ainda aliado ao fato de que em Porto Alegre a gente ainda tem, segundo as últimas pesquisas, mais de 30% do público indeciso, pessoas que não sabem, né, em quem votar, e aí pode ir para qualquer lugar. Então, assim, eu não imagino que ela vá cair, eu imagino que ela vá mesmo para o segundo turno, e aí a alternativa é nós encontrarmos alguém que nos agrade, ou nos agrade pelo menos na maioria dos aspectos, e que consiga fazer frente a Manuela e ganhe dela no segundo turno para evitar esse risco maior para a cidade de Porto Alegre. Buenas. Bom, passando então essa primeira notícia, acho que é importante a gente fazer essa ressalva, porque esse cenário de impugnação de candidatura, ou mesmo renúncia, enfim, ele muda bastante a perspectiva de eleição. Ainda uma outra coisa a se comentar, com a Manuela vindo muito forte numa eleição de primeiro turno, nós temos também um impacto muito grande e inevitável no cenário de eleição de Câmara Municipal de Vereadores. Então, a Manuela aí com uma projeção... Desculpa, só antes da gente entrar na questão da Câmara, talvez pudesse falar um pouco do impeachment do Marquesan, porque como a gente está falando da questão das inelegibilidades, você que é vereador e está acompanhando mais de perto, qual é o desenrolar dessa história? Porque isso é mais um problema que um candidato enfrenta às vésperas do pleito, né? Depois de Verdade. Talvez fosse bom a gente, só para esgotar esse assunto dos problemas dos candidatos. Não, ótima lembrança, Marcel. Com relação ao impeachment, tá? O processo foi aí, teve seu prazo dilatado, tá? A comissão do impeachment, são 3 vereadores que foram sorteados, optaram aí por dilatar o prazo por conta de todos os vai-e-vens de justiça eleitoral, que depois se interpretou como tempo não utilizado para que o desenrolar do processo de investigação do prefeito Marquesan pudesse ser aproveitado. Então, esse prazo então foi ampliado para pós-eleição, podendo inclusive passar após segundo turno o julgamento, caso venha a ser votado na Câmara. Isso significa dizer que Marquesan poderá se tornar inelegível após a eleição, caso venha a ser votado e aprovado o impeachment na Câmara Municipal de Vereadores. Como também pode ser que o processo seja arquivado, caso não venha a votação, mesmo depois desse prazo dilatado pela comissão processante, que é composta por 3 vereadores, vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, vereador Alvoni Medina, do PRB, do atual Republicanos, e vereador Ramiro Rosário, do PSDB, aliado do prefeito Marquesan, né, e seu homem de confiança ali na comissão processante. Então, o cenário de impeachment, em caso de confirmação de afastamento do prefeito, e ele estando no segundo turno e sendo vitorioso a Manuela, pode significar depois, inclusive, uma alternância do resultado da eleição e, né, eventualmente, Manuela pode
ganhar de WO, muita gente está brincando com isso, né, que Fortunati ou Marquesan podem resultar em Manuela vencendo de WO por conta de desqualificação dos candidatos Marquesan e Fortunati. Então, é um cenário realmente muito anormal, muito incomum, e eu, neste momento, além dessas informações, não consigo projetar muito mais do que seria. Fato é que é um cenário de muita incerteza, e aí sim, Marcel, espero, se ficou alguma dúvida sobre esse processo, a gente pode entrar na questão da Câmara, porque ali também mora um pouco dessa incerteza que reside, por exemplo, numa maior abstenção, ausência de votação de pessoas que votam na direita, que votam em liberais, conservadores, né, ou mesmo em candidatos de centro, e que eu estou vendo nas ruas muitas pessoas desestimuladas a irem votar por conta de não se sentirem representadas por nenhum dos candidatos a prefeito, e isso abre espaço para que Manuela e sua base de vereadores, essa sim, seja muito bem votada. Então, a abstenção, não ir votar, ir para a praia, por exemplo, ficar no churrasco no final de semana que vem, pode significar facilitar que se elejam mais vereadores do PCdoB, do PT, do PSOL, né, do PDT, enfim, da esquerda, e com isso facilite o trabalho em uma eventual eleição de Manuela, vou bater aqui na madeira para não acontecer, mas que ela consiga governar com mais facilidade posteriormente. Então, é muito importante, e eu e Marcel tratamos disso numa live agora, dias atrás, é muito importante que o eleitor que rejeita PT, PSOL, PCdoB, que rejeita a Manuela, ele vá às urnas, escolha bem seu candidato a vereador e escolha um candidato a prefeito para efetivamente ter sua representação, não apenas na prefeitura, como também no parlamento, já que bons vereadores funcionam como um seguro e podem evitar prejuízos. Sem dúvida, a gente percebe isso na Câmara dos Deputados, né? E também na Assembleia Legislativa. Nós temos uma bancada independente na Câmara, uma bancada independente na Assembleia, independentemente de quem chega no governo. Nós sabemos que aquilo que nós defendemos na campanha será cumprido à risca, né? Somos contra o aumento de impostos, então não importa quem defender isso, nós vamos sempre votar contra. Nós somos a favor de privatização de estatais, não importa quem chegar no governo, a gente vai continuar dizendo que precisa ser vendidas as empresas estatais. Nós não temos nenhum interesse em cargos no governo, em cargos em empresas estatais, em recursos oriundos do orçamento que não sejam aqueles já previstos para que deputados ou vereadores possam destinar, ou seja, nós não temos interesse em troca de favores no momento em que estamos no legislativo. Aliás, isso não deveria ser o interesse de nenhum legislador, isso deveria ser não menos do que a obrigação de quem é parlamentar. Afinal de contas, além de legislar, o parlamentar tem que fiscalizar o poder público, né? Mesmo aqueles que são bases de governo têm esse dever de fiscalização. É o juramento que nós fazemos à Constituição, né, da República Federativa do Brasil, no caso dos membros da Assembleia Legislativa também, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, e para quem é vereador, a Lei Orgânica do Município é mais um documento que sobre o qual é posto juramento. Então, quer dizer, todos eles dizem que há independência entre os poderes, há harmonia sim, mas harmonia para fazer o bem, e não para ficar passando pano, né, ou mão na cabeça de político qualquer que seja. Então, nós temos como compromisso no Partido Novo a fidelidade aos nossos princípios. Isso vai se manter com uma bancada forte. E é por isso que os nossos vereadores do Novo de Porto Alegre, né, que são muito qualificados, e não preciso repetir isso, que não estão usando nem um centavo de dinheiro público, talvez eu também não precisasse repetir isso, que são ficha limpa, e tudo isso deveria ser também obrigação de todos os candidatos, não só dos candidatos do Novo, mas lamentavelmente essa é a realidade. Eles merecem a atenção de todos aqueles que estão assistindo essa live, porque além do Camozato, nós precisamos ter mais parlamentares na Câmara para defender o que é certo, independentemente, né, se, espero que não aconteça, ganha a Manuela, né, ou qualquer outro dos candidatos a prefeito que estão disputando. Afinal de contas, nós precisamos ter pessoas que saibam o que é certo e votem sempre de acordo com aquilo que diz a consciência e seus princípios. É verdade, Marcel. Isso aí que tu tocaste é fundamental, independente de quem seja eleito prefeito, a bancada do Novo, que a gente está trabalhando duro para que seja a maior da história, para que seja uma bancada forte lá e que possa influenciar os rumos ainda mais do que o Camozato já fez aí, como um guerreiro solitário lá na Câmara. Se a gente conseguir eleger 4, 5 vereadores do Novo,
aí a gente vai conseguir incutir rumos pró-liberdade, rumos pró-privatizações, pró-derrubada de projetos de aumento de impostos, inclusive ajudando e influenciando um prefeito eleito que tenha uma visão mais favorável a, por exemplo, suspender esses aumentos absurdos do IPTU que o Marquesan, infelizmente, aprovou, né? Então, é importantíssimo que as pessoas no dia 15 votem 30 para vereador, independente da escolha para prefeito. Cada um de nós 3 aqui que votamos em Porto Alegre, José vota em Santa Maria, vai ter que fazer uma escolha dura lá também. Nenhum de nós, obviamente, está feliz com as escolhas disponíveis para prefeito, cada um vai fazer a sua, né? Depois acho que a gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas o mais importante é votar 30 e mais os 3 números de sua preferência que definem o candidato. É importantíssimo. Votar 30, que é o número do nosso partido, e os números do seu candidato a vereador, para que a gente possa ter uma bancada de excelentes vereadores lá. Todos os vereadores do Partido Novo, todos os nossos candidatos passaram pelo processo seletivo, são pessoas alinhadas aos nossos valores, às nossas ideias, e como o Marcel disse, vão votar sempre contra o aumento de impostos, vão votar sempre a favor de reformas que liberalizem o mercado, o funcionamento do transporte público, que ampliem a possibilidade de o empreendedor ter mais voz e presença na nossa cidade e que reduzam o peso da máquina da prefeitura sobre as costas porto-alegrenses. Então, isso aí vocês podem ter certeza. Votando em qualquer um dos nossos 14 candidatos a vereador, vocês vão ter isso. Então, fica a escolha de vocês aí, todos os nossos candidatos. Eu tenho pouco a acrescentar. Eu acho que é fundamental salientar a importância da pedra no sapato que o Novo tem sido, né? A gente tem utilizado muito da função da fiscalização de não deixar o prefeito, ou o governador, ou o presidente, quem quer que seja, fazer o que bem entender, né? A ideia aqui é a gente defender o cidadão, não defender os políticos ou a classe política de forma geral. Isso é fundamental. E depois depois de decidir o voto do vereador, aí sim que entra a dificuldade maior, que é o tema da live aí, que é a decisão do candidato a prefeito. Enfim, era isso. Eu queria aproveitar ainda, só antes de voltar a bola para o Camozzato, para dizer para as pessoas que elas precisam prestar atenção mais em fatos, em ações, do que em palavras ou opiniões. Lamentavelmente, muitas opiniões veiculadas nas redes sociais, seja por filiados, seja por simpatizantes, seja por pessoas que dizem gostar do Novo, ou não importa, são tidas como opiniões majoritárias ou únicas dentro do partido, que não é verdade. Acho que é melhor as pessoas se aterem àquilo que, de fato, os mandatários ou os parlamentares, no caso nós 4 e tantos outros Brasil afora, estão fazendo. Na Câmara, nós somos a bancada mais econômica de todas, ninguém consegue disputar com o Novo. Economizamos mais de 20 milhões de reais desde o início do ano passado. É uma bancada super produtiva, eficiente, e não é eficiente em propor leis ruins, pelo contrário, principalmente em barrar leis ruins de serem aprovadas, e de fazer valer o combate à corrupção de verdade, não como alguns que prometem em campanha, mas depois, quando chegam lá, infelizmente, acabam aderindo ao sistema. Muitos exemplos a gente, lamentavelmente, vê disso, pessoas que talvez fossem bem intencionadas na campanha, mas que chegam lá, infelizmente, acabam se vendendo ou cruzando os braços. Não, nós não, estamos sempre lá batendo com ponta firme naquilo que precisa ser batida. A mesma coisa acontece na Assembleia Legislativa. O Giuseppe e o Fábio foram os primeiros lá atrás a denunciar o aumento de impostos proposto pelo governador Eduardo Leite, que foi travestido, fantasiado de reforma tributária, só para ficar num exemplo só, e foi graças ao Camozzato também, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que nós tivemos barrado o aumento de IPTU do Marquesan por no mínimo 2 anos, ficou parada a proposta até que, infelizmente, acabou sendo aprovado. E sem contar no fato de que o Camozzato é o mais econômico de todos os vereadores ao longo do mandato e conseguiu, com o seu exemplo, arrastar a média. Ele pode falar no percentual, até porque eu esqueci hoje em Santa Cruz, quando eu fui falar do exemplo dele, qual era o percentual? 36%. 36%. Então, quer dizer, a média dos custos de um vereador de Porto Alegre, do que ele custa para a sociedade, caiu mais de 1/3 graças ao vereador, ao Felipe Camozzato do Novo, que baixou muito mais os gastos dele e acabou arrastando com o seu exemplo os gastos de todos os demais na Câmara para baixo. Então, só esses exemplos aí já deveriam ser suficientes para as pessoas verem por que o Novo é tão diferente, sem proselitismo, sem nenhum tipo de
de propaganda barata, por propaganda política barata, porque são fatos, né? São objetivamente comprováveis os exemplos que as bancadas do Novo têm dado Brasília afora, isso para não falar no Romeu Zema, que está sendo visto por todos como o melhor governador do Brasil e tem feito uma excelente gestão, tendo passado o apocalipse por Minas Gerais, né? Foi PT, foi PSDB, foi tudo que se imagina de velha política e de esquerdismo, e o Zema está lá arrumando a casa e ainda conseguindo... PT, PSDB, Brumadinho e pandemia. E ainda consegue ser reconhecido como o melhor governador do Brasil. Então eu peço para todo mundo que acompanha, eu sei que a crítica é mais fácil de fazer, é muito fácil jogar pedra, prestem atenção nos exemplos que estão dados pelos parlamentares e representantes do Novo na política, vocês vão ver que eles são muito mais importantes do que quaisquer opiniões que são dadas ao Léo muitas vezes. E não é só isso, né, Marcel? A gente não só é o partido mais econômico do Brasil, mais econômico na Câmara Federal, mais econômico na Assembleia Legislativa, mais econômico na Câmara de Porto Alegre. Nós somos o único partido que, na hora do vamos ver, segura a bronca quando os grupos de pressão vão lá e se organizam para botar pressão, para aumentar os gastos, para aprovar projeto criando cargo, vão lá, enfim, eu e o Giuseppe ali no dia a dia, a gente está ali tomando uma pressão de judiciário, Ministério Público, Defensoria, TCE, do próprio governo e segurando a bronca. Vocês lá em Brasília também, sempre que o pessoal olha assim, se tem alguma bancada que votou solitariamente contra, as chances de ter sido a bancada do Novo são muito grandes. Por quê? Porque, diferentemente dos outros, a gente não está preocupado com fazer média com ninguém, com parecer bonzinho. Nós somos o único partido que pensa realmente nas consequências das nossas ações e quer deixar um legado, e não só para a próxima eleição, mas especialmente para a próxima geração. É isso que marca a atuação do Novo e dos seus mandatários, e é isso que a gente vai fazer também na Câmara de Porto Alegre, já vem fazendo com o Camozzato, mas vai fazer de maneira ainda mais decisiva a partir de 2021, quando a gente tiver uma bancada ainda maior, que certamente vai fazer história em Porto Alegre. Estou muito empolgado, tenho acompanhado muito aí a caminhada dos nossos vereadores, eu vi que estava a Samila aqui online acompanhando a gente, não sei se tem outros dos nossos candidatos a vereador em Porto Alegre, quem tiver, comenta aí na nossa live também. É muito importante a gente estar com essa força dessa galera agora, que a gente está aí no dia a dia vendo. Eu hoje de manhã estava com o Bernardo Haues ali, com o Giuseppe, na Rua dos Andradas, estava muito bacana também, encontrando gente dizendo, eu vou votar no Novo, ia votar na legenda, agora encontrei um candidato aí para votar, ótimo, encontrando também muito eleitor do Camozzato já, cidade afora, de vários outros candidatos, então estou muito confiante de que a gente vai longe nessas eleições. Só para encerrar esse ponto, Camozzato, para complementar, eu e o Fábio estavam até comentando isso hoje, às vezes é um pouco desanimador que tem muitos eleitores e muitos cidadãos que preferem votar, preferem dizer que não votam no partido XYZ, não votam no Novo por causa de uma pequena ação isolada e um pequeno ponto que ele discorda e ignora absolutamente todo o resto de efetividade dos mandatos e das atividades, e aí decide votar numa outra pessoa no outro partido por causa de um pequeno ponto que ele concorda e acaba ignorando todo o resto que ele certamente discordaria. Eu acho que às vezes se torna muito desproporcional essa decisão, né? O cara fala assim, eu discordo de 10% do que o Novo faz, então eu não voto no Novo. E eu concordo ali com o outro partido, 40% vão votar naquele partido, e às vezes prefere que ouvir uma coisa, uma opinião de uma pessoa sobre um assunto que não tem nada a ver com o mandato dela, ao invés de ver efetividade, como por exemplo isso que aconteceu agora, de barrar um aumento de impostos que ia estar atacando todo mundo a partir do ano que vem. Imaginem, todo mundo que está nos vendo nessa live que tem carro, a partir do ano que vem ia estar pagando mais imposto no IPVA. Isso que o governador Eduardo Leite queria. Quem tem carro mais velho de 20 anos ia voltar a pagar o IPVA. De 13,5%. Então, assim, será que as pessoas preferem votar num candidato que um dia deu uma opinião sobre uma coisa que ele nem pode fazer, nem pode resolver enquanto parlamentar, ou preferem votar em alguém que efetivamente faz e trabalha e consegue evitar isso? Porque se o cidadão vai pagar menos impostos ano que vem, é muito por conta da nossa atuação e porque a gente fincou o pé e falou que não ia ser favorável ao projeto de reforma tributária. Então, assim, às vezes é preferível a pessoa ver a efetividade mesmo de quem está trabalhando, e é isso que a gente está tentando fazer. Só para encerrar esse ponto aí, porque, assim, me incomoda mesmo o cara falar, aquela vez que tu falou tal coisa, eu não voto em ti. Bom, mas todo o dinheiro que eu mantive no teu bolso e evitei do governo do estado pegar para ele, aumentando impostos, né? Aí isso se ignora, isso me incomoda um pouco. Exatamente. Tem uma votação...
Ou vai lá. Eu só ia dizer que tem uma votação que é divisor de águas para isso, na minha opinião, tá, Marcelo? Que mostra muito bem quem é quem nessa história, que é a votação do aumento do fundão eleitoral. Acho que ali já pode, né, balizar assim, olha, né, quem está comprometido não está comprometido com uma agenda do cidadão brasileiro. E aí nós tivemos aí quase todos os partidos brasileiros orientando o voto a favor do aumento do fundão. Né? O mesmo a gente conseguiria fazer quando o Novo tentou, por meio da PEC, em meio à pandemia, lá no início da pandemia, e teve uma manobra lá do Rodrigo Maia para impedir aquela votação nominal, tentou fazer com que pudesse ter também uma reutilização dos recursos públicos, uma repriorização dos recursos públicos por conta da pandemia, e que também foi prontamente barrada e manobrada por vários partidos políticos que, né, nessas horas acabam não tendo a atenção de muita gente que vem e critica o Novo. Mas o Novo estava lá. Aliás, tem uma coisa que vocês podem saber, é que podem contar com o Novo sempre que for um assunto relativo ao interesse do brasileiro e do seu bolso. Era isso aí, acho que esse assunto deu aí, muita gente mimimi, né, com o Novo isso, Novo aquilo, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago, então, vamos adiante, porque... O que importa é mostrar trabalho, mostrar resultado no dia a dia. Tem mais coisa para me preocupar da vida, por isso que eu pouco respondo os comentários nesse sentido, sinceramente, tem muita gente se preocupando com opiniões, com coisas isoladas. Presta atenção nos mandatos do pessoal do Novo. Aliás, se o pessoal prestasse mais atenção, não só do Novo, mas principalmente do pessoal da velha política, muita gente da velha política, aliás, usando de massa de manobra pessoas para atacar o Novo, porque eles querem continuar usando o fundão, querem continuar usando os privilégios, continuar usando as regalias, querem continuar usando auxílio, mudança, todas essas coisas para o seu próprio benefício, usar as pessoas de massa de manobra, dizendo que estão defendendo ideias de direita, liberais, mas quando chegam ao governo, não fazem as privatizações e assim por diante, não defendem no parlamento como deveriam defender, muita gente usando as pessoas de massa de manobra contra o Novo. Então vamos parar de mimimi, vamos para o trabalho e vamos falar de eleição de Porto Alegre, que aí já deu para bola esse assunto aí. Vamos lá. Então vamos para a grande questão, a grande... Deixa eu fazer uma ressalva positiva aqui. Muita gente falando aqui, me filiei ao Novo, quero saber como me filiar ao Novo. Pessoal, para se filiar ao Novo é muito fácil, é 100% online, em 3 minutinhos vocês fazem aí, estando com o título de eleitor, CPF, entra no site ali novo.org.br, vai em filie, vocês fazem rapidinho e vocês ajudam, vocês contribuem com o projeto político que está mudando o Brasil. Não é mais o projeto político que vai mudar o Brasil, é o projeto que está mudando esse país. E tem outra coisa, Fábio, que eu queria lembrar, tem gente até falando nos comentários, tem muita gente que critica o Novo, outros partidos que criticam, mas estão usando laranja, estão usando Novo isso, Novo aquilo, né? A parte que vem, que acham que vende, estão usando, mas o Novo não vende porque é laranja, ou porque tem uma... na verdade... são cidadãos comuns que entraram na política, saíram da indignação e partiram para a ação. A gente está vendo isso em todos os municípios em que o Novo tem candidato. Tem uma exceção aqui, outra ali, isso sempre acontece. O processo seletivo em nenhuma empresa, mesmo nas maiores empresas e mais lucrativas, nenhum processo seletivo é 100% perfeito. É feito por pessoas e que o aplicam e outros que participam da prova. Isso é normal, sempre vai ter um desvio ou outro, uma pessoa ou outra. O bom é que a instituição corrige os seus rumos. Então, nós precisamos sempre lembrar disso quando a gente fala de Novo. Tem muita gente, na verdade, querendo disputar esse espaço que está sendo conquistado. Que bom que haja mais partidos que abram mão de fundão, que façam isso, mas até agora os exemplos são muito poucos. Tem muita reclamação, mas pouca ação no sentido daquilo que nós estamos fazendo. Mas vamos para a nossa pauta, então, da noite, para encerrar esse nosso debate, mas eu sei que vai render bastante papo também, que é a eleição municipal de Porto Alegre para a prefeitura, já que a gente concorda que para vereador o negócio é 30 mais os 3 números, né? Eu recomendo 30.500, mas sou suspeito para falar, porque acho esse rapaz aqui do lado muito bonito, né? Embora ele esteja mais pálido aqui do lado, né? Mas... Esse do banner é bonito, porque tem bastante Photoshop, né? Não, o segredo não é Photoshop, o segredo é escurecer a foto. Fica mais bonito, quanto mais escura tá a foto, fica mais bonito. Vou tentar aplicar esse segredo na próxima eleição, então. Mas os tipos de candidatos do Novo são excelentes, então para vereador, escolha um candidato do Novo para vereador.
E para prefeito, então, nós temos esse cenário. Acho que o Marcelo foi muito feliz em já prontamente falar sobre a rejeição à Manuela e a outras candidaturas de esquerda, que, na minha opinião, né, são candidaturas da Juliana Brizola, da Fernanda Melchiona, era a candidatura do Fortunati, que é ex-líder do PT na Câmara Municipal de Porto Alegre e que saiu do PT não por discordância das ideias, mas sim por não ter espaço no partido. Então, assim, essas são candidaturas, para mim, identificadas com a esquerda. E na eleição municipal de Porto Alegre, nós tivemos aí nas últimas pesquisas, né, 3 candidatos empatados em segundo lugar tecnicamente. Então, Manuela disparada em primeiro lugar, com seus 25%, 27%. Na sequência vinham Melo, Marquesan e Fortunati. Com essa saída do Fortunati, fica uma dúvida também de para onde vão os votos que seriam de Fortunati, e também o que vai se movimentar nesses últimos aí 5 dias até o pleito de domingo. E aí eu quero ouvir um pouco de cada um de vocês. Eu sei que o Fábio já abriu o seu voto, até saiu em veículos de imprensa. Eu falei sobre um voto de exclusão também, de quem eu acho que vence Manuela no segundo turno, mas também eu acho legal a gente ouvir, porque o time de mandatários do Novo, uma coisa que nós temos aí em comum é que ninguém quer Manuela prefeita, né? Então, a partir daí, nós já temos um ponto de discussão muito claro. Quem quer falar seguir, então passa a palavra. Posso começar? É importante deixar muito claro, né, que pelo fato de o Novo não ter lançado candidato a prefeito, nós não temos um candidato do partido em Porto Alegre, mas nós como mandatários e nós como cidadãos eleitores de Porto Alegre, especialmente, temos também o direito, e eu acredito até o dever, inclusive, de a gente ter algum tipo de posicionamento, né? Nós que recebemos muitos votos de pessoas em Porto Alegre que acompanham o nosso trabalho, confiam nos nossos valores. Acho que é importante também a gente ter essa discussão a respeito de quem seria o melhor nome para as pessoas que têm um alinhamento de valores aos nossos, né? Eu acho, hoje, dado o cenário, né, em que a gente precisa, em primeiro lugar, derrotar a Manuela... Deixa eu te interromper, por favor, antes que tu fale quem tu indica mais, só para registrar um ponto. Todos os candidatos a prefeito estão utilizando o fundo partidário eleitoral, né? Não me corrija se eu estiver errado. Tá correto, sim, né? Então, o Novo nem poderia oficializar um apoio a alguém muito por conta disso, né? As pessoas estão utilizando os nossos impostos para fazer campanha. Então, acaba que o cidadão de Porto Alegre, como vocês são, tem que votar. E aí, não seria abraçar aquele candidato sendo o candidato do Novo. Não, longe disso. É um voto que vocês vão ter que fazer no dia da votação. Só para fazer esse disclaimer aí. Obrigado. Perfeito, Giuseppe. É um apoio crítico, acima de tudo, né? Que a gente pode dar e acho que até deve dar, né? Porque a gente tem uma ameaça real, e aqui não é também ficar assim, ameaça comunista. Manuela Dávila representa uma ameaça real. É uma pessoa que defende historicamente ideias equivocadas, é uma pessoa que se aliou com gente que cometeu as maiores atrocidades de corrupção no nosso país, foi uma pessoa que sempre foi linha auxiliar do projeto petista de poder e vai ser agora a continuidade do petismo e talvez uma ressurreição do petismo em Porto Alegre. Então, sim, merece ser combatida, e acho que a gente precisa buscar candidaturas que tenham viabilidade de vencê-la. Por isso que, de cara, já eu descartaria votar no Marquesan. Não só porque ele foi um mau prefeito e merece ser punido nas urnas, prefeito que, inclusive, contou com o nosso voto no segundo turno, em 2016, e traiu a confiança de pessoas que confiaram nele, mas também porque ele é o campeão absoluto de rejeição. E ele é o candidato que, na minha opinião, tem chances reais de ser derrotado pela Manuela no segundo turno. Eu ouço gente alinhada às nossas ideias falando, olha, se for Marquesan e Manuela, eu cogito votar na Manuela, de tanto que eu não suporto o Marquesan. É uma coisa, assim, inacreditável, mas é verdade. E a gente precisa se atentar a isso. Marquesan é a via expressa para Manuela se eleger prefeita, né? Dentre os 4 candidatos que estão mais próximos ali, Melo, Marquesan, Fortunati, os 3 que estão mais próximos ali, além do Paim, que está ali correndo por fora também, eu acho hoje que o Melo, especialmente por contar como vice com o Ricardo Gomes, é óbvio que a gente tem tido vários exemplos de que ter um vice alinhado não é garantia de nada, mas acho que hoje o Melo, pelos compromissos firmados por ele em campanha, publicamente, como, por exemplo, propor o fim dos aumentos do IPTU, cortar os aumentos do IPTU a partir de 2022, levar adiante
parcerias público-privadas, buscar construir um espaço para a privatização da Carris. Também, assim, eu não sou, obviamente, partidário do MDB. O Melo, nem de longe, é um liberal, é um social-democrata, como todos os outros que estão ali concorrendo, mas é importante reconhecer que é alguém que, nesses 2 anos conosco na Assembleia, tem votado conosco a favor de privatizações, a favor de combates a privilégios, é alguém que tem se mostrado aberto ao diálogo, aberto também a reconhecer valor nas nossas ideias, e eu acho que diante das circunstâncias que a gente tem hoje em Porto Alegre, na minha opinião, Fábio Osterman, não é obviamente a opinião do Novo e nem a opinião da bancada do Partido Novo na Assembleia Legislativa, que obviamente não tem opinião sobre a eleição de Porto Alegre, ele é, na minha opinião, a melhor opção para Porto Alegre, para ir para o segundo turno e derrotar a Manuela Dávila. É óbvio que ele se elegendo, no dia seguinte a gente já vai estar ali fiscalizando, cobrando dele que ele tenha uma agenda reformista, uma agenda liberalizante e que possa dar respaldo para a visão liberal do Ricardo Gomes, seu vice. Fábio falou da candidatura do Melo, acho muito importante lembrar do Ricardo, de fato. O Ricardo foi meu chefe de gabinete na Assembleia Legislativa durante o primeiro ano e meio meu de mandato, inclusive o Fábio no início trabalhou junto, a gente esteve junto no gabinete na Assembleia, que foi, aliás, um gabinete liberal na Assembleia, antecessor dos dois, agora do Partido Novo, e eu confio muito na capacidade do Ricardo de articulação política e também no ideário liberal que ele defende. O que me deixa só um pouco receoso em relação à candidatura do próprio Melo, mas que de longe é muito melhor do que a alternativa Marquesan, e já chego no Marquesan, é o fato de que na eleição passada, para ele se contrapor a Marquesan, ele teve uma aliança grande também de ideólogos de esquerda defendendo a candidatura. Eles vêm da centro-esquerda. Eu entendo o argumento do Fábio de que, e centro-esquerda não, até mais do que isso, foi vice do Fortunati lá atrás. Entendo o argumento do Fábio e do José, que tem uma relação mais próxima com ele na Assembleia Legislativa e que, portanto, podem atestar que ele tem adotado uma postura mais liberal recentemente, o que de fato, como disse ontem o TJ na nossa carreata lá, Camosata, é refrigério, para a nossa discussão política aqui, saber que ele tem adotado uma postura mais liberal. Mas, dentre os candidatos a prefeito, e aí o Ricardo, infelizmente, não é candidato a prefeito, é candidato a vice, aquele que assinou mais compromissos com o Partido Novo, pelo menos na apresentação feita ao Camozato lá no diretório, foi o candidato Paim, o Gustavo Paim, que eu conheço também há muitos anos. Fiz uma live com ele no sábado, ele pôde apresentar para as pessoas que me acompanham nas redes as propostas dele, e eu digo que eu tenho uma tendência maior a acompanhar no primeiro turno a candidatura dele, porque realmente entendo que ele tem um projeto bom para Porto Alegre, no sentido de privatizar e de representar aqueles valores que eu também sempre defendo. Agora, não tenho ainda definição de voto, nem declaração de voto a dar, não sei se farei isso até o dia da eleição no primeiro turno. Os dois candidatos, tanto o Gustavo Paim como o Melo, principalmente por causa do vice Ricardo Gomes, eu entendo que podem colocar a prefeitura num trajeto muito melhor do que aquele que veio sendo traçado pelo Marquesan, de quem, aliás, o Gustavo Paim foi vice, rompeu com o Marquesan, agora há ano e pouco, talvez o Camozato possa precisar um pouco melhor isso, e hoje concorre contra o Marquesan, para vocês verem o nível de insatisfação que o prefeito consegue gerar naquelas pessoas que são mais próximas, Nem com o vice-prefeito ele conseguiu se manter aliado até o final do seu mandato. Isso para não falar, como o Paim mesmo lembrou na live comigo, o Gustavo Paim, é bom lembrar que não tem nada a ver com o senador Paim, do PT, absolutamente nada a ver, nem parentesco, nem muito menos ideológico. Ele conseguiu demitir de primeiro e segundo escalões mais de 50 pessoas no seu governo, demonstrando uma total inabilidade no diálogo, sem falar nas promessas não cumpridas, como o de não aumentar impostos ao longo do seu mandato. Então, isso me deixa, assim, muito tranquilo em relação a fazer campanha
para que ninguém vote em Manuela para a prefeitura. Fiz uma série até agora de vários vídeos da minha época de deputado estadual denunciando uma série de hipocrisias da deputada comunista Manuela Dávila. Espero que esses vídeos estejam chegando longe. Se você não viu ainda, vá na minha página. Hoje vem o 5º vídeo da série, vai ser publicado logo após essa live, né, quando ela fala que o comunismo cometeu erros e equívocos em outros países, né, simplesmente passando pano para os crimes, para as atrocidades do Partido Comunista, né, lá atrás na União Soviética, ainda hoje em Cuba, na China, na Coreia do Norte, e de outro lado também fico muito tranquilo em dizer para ninguém votar em Marquesan, porque, sinceramente, uma decepção já foi suficiente para saber que não tem condição do Marquesan ser prefeito mais uma vez. Nada contra o que ele fez antes como deputado federal, que, aliás, me levou a votar nele como candidato a prefeito e levou ele a vencer a eleição. Como deputado federal, ele fez mandatos, assim, exemplares sob o ponto de vista do combate a privilégios, à esquerda e assim por diante, mas como prefeito ele deixou muito a desejar, e eu espero que Porto Alegre não busque repetir essa dose, portanto, encontre alternativas nessa eleição que não elejam nem Manuela, nem Marquesan como prefeito da cidade. Só fazendo um registro aqui, além da Sâmila, quem está acompanhando a nossa live também é o professor Amaral, nosso candidato a vereador também. Aproveitar e fazer o merchan deles aí também, Camosado, se me permite. Claro. Sâmila concorre pelo número 30730 e o professor Amaral 30111. Então, eu sugiro, vamos colocar lá nas nossas páginas aí, fixar o comentário com o link para os candidatos a vereador de Porto Alegre. Aliás, se você assistir de outras cidades do Brasil ou do estado do Brasil, é só entrar em novo.org.br/candidatos, que você vai ver toda a lista de todos os candidatos do Novo Brasil afora, e o link de Porto Alegre eu não sei de cabeça, mas a gente coloca. Vou botar aqui no nosso chat privado e vocês já podem copiar e colar em vocês. É candidatos.novo.org.br/Porto-Alegre. É meio complexo aí, mas a gente vai postar nos nossos comentários. Beleza. Vou postar na minha página e vocês postam na de vocês também. Fixo. E Porto-Alegre, é isso? Isso. Eu mandei no nosso chat privado aí. Tá, beleza. Obrigado. Chat exclusivo. Tá ótimo. Vou postar aqui agora. José, quer fazer seus comentários? Eu encerro os comentários aqui. Pode ser. Eu nem voto em Porto Alegre, né? Eu só tenho algumas opiniões. Eu não vou votar em nenhum dos dois, não vou votar em ninguém de Porto Alegre, tá? Então, vai ajudar a Manuela a se eleger. Não por serem candidatos. Isentão, humorista. Vamos pensar indo às ruas aqui com a gente, especialmente no segundo turno, para ajudar a derrubar a Manuela. Olha, sinceramente, minha única satisfação que o Marcelo vai dizer? Porto Alegre nessa eleição é porque eu vou votar num candidato novo, TJ, né? 30456, se não fosse ele, votaria em outro, mas gostaria muito de ter trocado a tempo meu título de volta para 2 irmãos, porque agora resido aqui outra vez, para poder votar aqui, porque tá difícil o cenário aí em Porto Alegre, Camozato. Eu acho que... Bom, deixa eu dar meus 50 centavos aí. Muito rápido, cara. Eu ia dizer, José, porque tu pode comentar também sobre a atuação do Melo na Assembleia, porque é algo que me perguntam bastante. Então, como tu e ele trabalharam aí, eu acho que é uma boa perspectiva de alguém que está dentro aí. Mas era justamente isso que eu ia falar, né? Como eu disse, eu voto em Santa Maria. Lá em Santa Maria também eu não tenho uma definição quanto ao candidato a prefeito, eu tenho definição quanto ao candidato a vereador, que eu vou votar no Pacheco, número 11030, e para prefeito eu ainda não decidi lá. Mas agora, quanto ao que está acontecendo em Porto Alegre, né? Cara, eu conheço a maioria dos candidatos e, sinceramente, o que eu conheço mais a fundo é o Melo, até porque foram 2 anos de mandato na Assembleia Legislativa onde eu pude conviver com ele. É claro que em algumas situações, algumas falas dele, alguns discursos dele puxam um pouco para uma visão ideológica de centro-esquerda, mas normalmente o que ele tem feito ultimamente foi votar majoritariamente com a gente. Em algumas situações ele até contrariou a bancada do MDB para votar junto com o Novo em pautas que ele achava que não era correto votar daquela forma. E ele foi o relator da minha comissão especial, que eu refiz a comissão que o Marcel já tinha feito na Assembleia, a comissão de revisão legal. Ele foi o relator daquela comissão. E a fala dele é bem liberal, assim, temos que revisar as nossas leis, revogar leis inúteis, tornar o nosso
ordenamento jurídico mais leve, etc, etc. Então, assim, cara, votou a favor das privatizações, votou a favor das reformas do Estado. Então, quem tem receio quanto à atuação do Melo, bom, não é só discurso, pelo menos nos últimos 2 anos teve votações liberais dentro da Assembleia, então tem essa tranquilidade. E quanto ao Paim, eu também conheço o Paim, eu sei que o Paim é um liberal. Então aí eu diria que tem uma certa tranquilidade nesses 2 pontos, tanto no lado do Melo quanto no lado do Paim. Agora os outros candidatos certamente aí não tem tranquilidade, né? Quanto ao nosso ponto de vista. Então assim, se qualquer pessoa aqui que está nos assistindo tem uma dúvida, eu diria que pelo menos então restringe a dúvida para Melo ou Paim, e fique dentre esses 2 e não fique tentando encontrar outros candidatos, outras tentativas aí, porque são não vai... São os 2 únicos que eu votaria. Exato. Os 2 únicos que eu votaria. Exato, mas eu vou me eximir de dizer qual que eu prefiro aqui, até porque eu nem vou votar aqui, não tem necessidade de eu fazer isso. Bom, eu queria dar uma perspectiva também para quem está nos acompanhando sobre a importância da Câmara de Vereadores também para esse cenário de incerteza na Prefeitura, porque independente do prefeito eleito, vai ser papel da Câmara Municipal fiscalizar, vigiar, inclusive influenciar a agenda de governo da próxima prefeitura. Então, quer seja quem se eleja, a bancada do Novo terá um papel fundamental e da independência de fiscalizar essa agenda de cidade. E também por isso que eu me sinto muito desconfortável com o Marquesan, eu que votei muitas vezes junto com o prefeito Marquesan, especialmente no início do seu governo, quando haviam aí diversos projetos de reforma, onde o ajuste fiscal estava sendo feito pelo lado da despesa, não com aumento de impostos, e do aumento do IPTU em diante, o que eu vi foi muita coisa aí que eu discordava acontecendo, né? E aí passam não só pela questão aí dos supostos, né, das investigações que envolvem o impeachment, como também a CPI, agora mais recentemente essa denúncia aí de kits de bebês, que podem significar aí uma compra de votos, né, pela lei eleitoral, ou mesmo, né, uma coisa que a mim me custa muito caro, o antirrepublicanismo. O que eu quero dizer com isso? Desde o início da pandemia, né, desde que nós tivemos aí a votação do impeachment, da admissibilidade do impeachment, Marquesan não recebe, não autoriza seus secretários a receber vereadores para fazer reuniões de fiscalização e tudo mais, como também não responde pedidos de providência, não assina pedidos de providência, onde os vereadores que são responsáveis pela fiscalização e também para dar suporte a que a cidade funcione, apontam problemas na cidade. Isso é muito sério, porque isso é uso da máquina pública para beneficiamento próprio do seu partido. Enquanto a gente vê candidatos do partido do Marquesan, inclusive tendo à sua disposição secretarias e recursos de obras, asfaltamento, né, e pronto atendimento por parte da prefeitura em comunidades. Isso, na minha opinião, é muito imoral. É difícil de provar a ilegalidade, mas é muito imoral. E esse antirrepublicanismo, somado com o aumento de impostos, somado com a traição também de algumas promessas não cumpridas, me faz ter uma rejeição também ao Marquesan, né, um líder que se mostrou muito ruim, trocando o seu primeiro escalão diversas vezes, né, e a continuidade é muito importante, e que tem ótimos quadros, é preciso reconhecer excelentes quadros em várias secretarias. Eu faço questão de nomear, por exemplo, um deles, o secretário Germano, de Meio Ambiente e Sustentabilidade, excelente secretário, secretário Adriano, de Educação, excelente secretário Tiago Ribeiro, que antes era Bruno Vanucci, de Parcerias Estratégicas. Então, alguns quadros técnicos muito qualificados, e me perdoem se eu esqueci algum, mas que, infelizmente, o líder é muito ruim. Por isso, eu me sinto também muito mais à vontade com candidaturas como, por exemplo, a do Paim, que, como o Marcelo falou, né, assinou aí um compromisso com as ideias do Novo, mas eu preciso reconhecer que também estiveram aqui no meu comitê conversando com o time de candidatos do Novo, o candidato Walter Nagelstein, o candidato Sebastião Melo e Ricardo Gomes, que também disseram, né, que concordam com as ideias do Novo para Porto Alegre. Eu confesso que tenho um pouco mais de dificuldade com relação ao Walter, embora seja um cara que eu tenha trabalhado, tenha um grande alinhamento de ideias, né, que teve uma situação ali de aumento do IPTU, onde se declarou favorável ao aumento, seu partido foi o partido que foi fiel da balança para o aumento acontecer, né, eu sei que é difícil atribuir a ele individualmente a responsabilidade, acho que seria desonesto também isso, mas, querendo ou não, foi alguém que, naquele momento, votou, né, ou declarou seu voto a favor do aumento de imposto. Agora, na pandemia, também teve uma legislação de sua autoria que obrigava o uso de máscaras e distribuição das máscaras por parte da prefeitura, que, na minha opinião, era inconstitucional e, inclusive, bem delicada. Mas, em todo caso,
acho que aqui, como nós estamos encaminhando, né, com o Gustavo Paim e com o Sebastião Mello, especialmente por conta do Ricardo Gomes, eu acho que são candidaturas, né, especialmente, e aí foi o que eu declarei no meu Instagram, né, e que foi também alvo da reportagem de um dos veículos de imprensa, que acho que o Mello e Ricardo Gomes têm mais condições, ao que tudo indica, de bater Manuela Dávila no segundo turno. A minha opinião é de que Manuela Dávila estará no segundo turno. Está consolidado o voto de Manuela, a esquerda votará em Manuela, ela não deve fazer aí menos de 20% de votos, o que 20% garante, né, o segundo turno. E nesse sentido, aquele candidato que parece que tem mais chances de vencer a Manuela, e esse sim o cenário seria o pior possível, Manuela prefeita, então estou votando sim como utilidade nesse caso, né, ou falando de um voto de utilidade, seria Mello com Ricardo Gomes, e com o compromisso, enquanto parlamentar, junto de uma bancada do Novo, de garantir que as ideias do Ricardo Gomes estejam presentes e sendo postas em prática pelo governo Mello e Ricardo Gomes. Aliás, essa foi a minha primeira pergunta quando recebi Mello e Ricardo Gomes aqui no comitê, junto com os candidatos do Novo, foi, afinal, Mello, o Ricardo é um vice decorativo? É para atrair os votos liberais de direita e conservadores, ou você vai dividir a caneta? E o Mello foi muito bem na resposta, dizendo que sim, né, teria o compromisso de dividir o poder, porque ele acha, né, um desperdício ter um vice qualificado como o Ricardo e não dividir o poder. Inclusive, aí, valorizou o próprio Paim, no caso, que foi um vice desperdiçado pelo Marquesan, renegado pelo Marquesan, e que também seria um ótimo vice que trabalharia muito, poderia ter ajudado muito o prefeito a governar a cidade. Então, acho que essas considerações são importantes serem colocadas na mesa, espero que ajudem também a elucidar as posições de cada um de vocês, que o Novo terá uma posição de independência, sempre combativa e sempre alinhada com as ideias e valores que norteiam o nosso partido e os mandatos do Marcel, do Fábio, do Giuseppe, né, e dos demais parlamentares do Novo, e que, independente do prefeito eleito, e que torcemos muito para que não seja Manuela, e trabalharemos para que não seja Manuela, que terá fiscalização, vigilância e, obviamente, o apoio do Novo naquilo que nós concordarmos. Um último ponto que eu queria botar a bola aqui para a gente também encaminhar em seguida o encerramento, para não passar muito mais de uma hora, é o cenário para o segundo turno. Tá? Quem for para o segundo turno contra a Manuela, já que eu parto da premissa de que ela estará no segundo turno, terá aí um enfrentamento com a máquina de petismo e comunismo praticamente do Brasil inteiro, que eu acho que virá para Porto Alegre, virão ônibus, caravanas, profissionais aí do Brasil inteiro, desses quadros políticos, e aliás, não me surpreenderá se vierem artistas globais aí a fazer aí seus votos, manifestações, mandarem seus vídeos para orientar voto na Manuela. Então, o engajamento do cidadão porto-alegrense que rejeita a Manuela será fundamental no segundo turno. É isso aí. Só para finalizar aí, então, reforçar o fato de que, pessoal, a gente está diante de... Eu não sabia se tu queria que eu continuasse, eu fiquei esperando. Eu não sei se tu vai te manifestar sobre o que a gente estava comentando aqui no chat, mas, pessoal, importantíssimo votar nos candidatos a vereador do Novo. Eu não me canso de falar isso, e eu vou até às 6 da tarde, 5 da tarde do dia 15 ficar falando isso. Votem nos candidatos do Novo, votem nos candidatos do Novo. Pela internet eu vou só até às 10 da noite de sábado, é isso? Porque senão eu vou estar cometendo um crime eleitoral, mas votem nos candidatos do Novo. A gente precisa dessa renovação na Câmara para mudar a nossa cidade e para garantir que, independente de quem seja eleito vereador, a gente vai fazer o possível para evitar que... Prefeito, que a gente vai fazer o possível para evitar que seja Manuela, se a gente tiver uma bancada forte do Partido Novo, a gente vai garantir que a gente possa caminhar no caminho correto. Só deixar claro aqui, de acordo com alguns comentários, tá? O Walter não votou a favor do aumento do IPTU, ele declarou o seu voto no microfone de aparte, tá? Mas ele não votou. Tá? O PMDB, seu partido, o MDB, na época, fechou questão a favor do IPTU e toda a bancada do MDB votou favorável. O Walter, no final das contas, ele participou de uma parte da sessão e depois saiu da sessão, se licenciou por saúde e não votou, tá? Ele se omitiu, ou seja, ele ajudou o lado vencedor. Mas ele foi no microfone e declarar voto favorável depois, né? Ele foi no microfone dizer que se votasse, votaria junto com o partido, votaria a favor. Perfeito. Entendi.
Bom, pessoal, de novo, reforçar as palavras do Fábio. Nós estamos nos últimos dias agora, e é justamente nesses dias que mais de 70% dos eleitores decidem quem votar para vereador. Essa é a verdade. Na última semana é quando as pessoas decidem quem votar para vereador, inclusive para prefeito. Tem muita gente ainda indecisa, tem muita gente que pode mudar o voto até o dia da eleição, portanto, toda a informação que você puder levar para as pessoas para evitar Manuela e evitar Marquesan, é importante que você leve adiante. Acho que esse é o recado que a gente precisa deixar bem claro aqui. E quanto a vereador, né, o Camozzato está aí, a gente espera que ele realmente consiga fazer uma votação à altura daquilo que ele merece pelo trabalho feito, né, que coloque ele em outro patamar na Câmara e ajude também a eleger uma bancada de outros vereadores do Novo, todos eles extremamente competentes. Na minha página já está fixado, né, quem for nos comentários vai ver toda a lista de candidatos do Novo em Porto Alegre, são 14 candidatos a vereador, e também, quem quiser pesquisar um pouco mais, quem é de outros municípios, pode pesquisar no site também todos os outros candidatos em outras cidades do Brasil, em 18 estados. Estamos concorrendo em 46 municípios, em 3 deles aqui no Rio Grande do Sul, inclusive com candidatos a prefeito que estão se destacando. O Camilo em Canoas, o Slaviero em Caxias e o Carlos Eurico em Santa Cruz do Sul. Todos estão despontando agora nessa reta final, e nesse momento que as pessoas realmente decidem quem votar, é muito bom saber que cada vez mais eleitores estão olhando para essas propostas que a gente está apresentando e dito, vale a pena votar em candidatos como o Camozzato, né, que está dando show na Câmara de Vereadores para ampliar as bancadas. Então fica como palavra final isso, né, e eu vou continuar o meu trabalho aí nas redes, hoje à noite, mais um episódio, né, quem é Manuela Dávila, quem ficar aí online, daqui a pouco vai ver o vídeo da época em que na tribuna da Câmara denunciei o fato de que ela falou que no exterior, né, onde o comunismo foi implementado, só houve erros e equívocos. Eu dizia, não, o que houve foram crimes, atrocidades. É importante a gente sempre lembrar disso, afinal de contas, aqui no Brasil nós temos democracia, nós podemos nos manifestar. Quem é comunista, inclusive, pode falar das suas ideias. Agora, nos países comunistas, quem é liberal, quem é opositor, quem pensa diferente, não pode se manifestar. E eles dizem que defendem democracia, mais uma hipocrisia, mais uma mentira contada pela esquerda. José, quer dar teu boa noite aí antes de nós encerrarmos? Estamos indo para o final aí. Acho que o Fábio e o Marcel já encaminharam nesse sentido. Sim, nada mais a acrescentar, só um comentário de um espectador aqui, o Henrico Miller. Ele disse que quer conversar conosco e disse que não vê muito acesso a nós. Para conversar conosco é muito fácil no Instagram, tá? É só mandar uma mensagem no Instagram que pelo menos eu respondo todas, o Fábio certamente responde todas. Ou no e tem Facebook, aqui no Facebook, também, a gente tem contato direto e fácil com todos os eleitores que entram em contato direto conosco, e também nos WhatsApps que a gente divulga aí, tem nas páginas, na minha página tem o meu WhatsApp, enfim, é bem tranquilo de ter acesso, tá, Henrico? Muitos comentários aqui é difícil da gente conseguir ler, porque são vários, né? Então a gente vai tentando analisar aqui, mas como era uma crítica à dificuldade de acesso, eu tive que comentar, porque a gente quer ter acesso, sim, às pessoas, a gente quer ouvir o que a população tem a dizer, certamente para ter contato, sim, tá bom? Acho que era isso, obrigado pela live, parabéns e boa sorte, boa escolha para vocês aí no domingo. Eu tenho outra escolha para fazer lá em Santa Maria para prefeito. Henrico, eu tô vendo aqui, ele disse, Marcel não responde, eu vou entrar em inbox contigo ali pela página do Facebook e vou ver qual que é o assunto. Se por acaso ficou algo pendente, peço desculpas, mas da mesma forma a gente busca atender todo mundo. Não é fácil, todos nós temos equipes enxutas, imagina pelo tamanho das minhas redes, inclusive, e dos demais, né? São milhares, literalmente, de mensagens todos os meses. Não é desculpa, a gente tenta atender todo mundo, mas às vezes simplesmente fica humanamente impossível. O meu inbox, por exemplo, no Instagram, né, tem uma caixa especial que é de mensagens solicitadas, e ali é humanamente impossível, com o nosso tamanho de assessoria, infelizmente, conseguir a contento responder todo mundo como nós gostaríamos, mas a gente trabalha para dar o nosso melhor. Obrigado por dar o toque aí. Quem acha que é muito importante algum assunto, sempre dá um jeito de chegar até nós, né? Como o Henrico fez aqui pela live, pelos comentários. Talvez o mais indicado e o meio que sempre funciona é pelo e-mail da Câmara dos Deputados, o e-mail institucional. Esse não tem erro, a gente sempre que recebe as mensagens, a gente consegue dar
dar o retorno devido. Obrigado, pessoal. E aí, pessoal, então, boa noite. Feito, Carreto. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado por acompanharem essa live. Se gostaram da live, do conteúdo, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares. E nessa reta final, lembrando, mais de 60% dos eleitores decidem o seu candidato a vereador nos últimos dias. Então, indiquem os votos, decidam os votos e ajudem a eleger aqueles vereadores da sua preferência. Isso faz toda a diferença. Um grande abraço, obrigado, Marcel, Giuseppe, Fábio. Nos vemos em breve. Boa noite. Grande abraço, boa noite.